Se na Série B a gente tem loucura, rodada após rodada, na Série A tem muito mais para dar e vender. Vamos para o cenário. Fortaleza e Cruzeiro no Castelão. Apoio da torcida, o Castelão bem preenchido pela torcida do Fortaleza, torcida apoiando. Apesar do Fortaleza vir numa batida bem ruim depois da final da Sul-Americana, perdeu a final da Sula para a LDU de Quito, nas penalidades, aí vim para a sequência de 5 jogos ruins do Fortaleza, que o Fortaleza não venceu nenhum jogo. Mas vem o jogo do Cruzeiro, você pensa, é um jogo de reabilitação. O Fortaleza tem um elenco melhor do que o Cruzeiro e tem um treinador mais qualificado do que o treinador do Cruzeiro, que é o Paulo Autuori. Vojvoda é melhor do que Paulo Autuori. Jogando com o apoio do seu torcedor, você pensa, o Fortaleza ele vai ganhar do Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro vem em crise. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento, com 37 pontos conquistados. E detalhe, vinha de 3 derrotas seguidas. Perdeu para o Inter, em pleno Mineirão, perdeu para o São Paulo, no Morumbi, ou foi na Vila Belmiro, nem lembro mais, e perdeu recentemente para o Coritiba, 1-0 com gol de Robson, ex-Fortaleza, e com um cenário bem catastrófico. Invasão da torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul. Teve treta com a torcida organizada do Coritiba e o Cruzeiro foi punido. Então, era uma derrota do Cruzeiro contra o Coritiba, de uma derrota, aspas, de um time rebaixado, né? Que você pensa, isso aqui simboliza a derrocada do Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro. Simbolizou o rebaixamento, aquela derrota ali. Mas, óbvio, esse negócio de simbolizar e moralmente estar rebaixado não vale de nada se, de fato, o Cruzeiro reage no campeonato e ficar. Teve uma derrota de um time rebaixado, mas ficou na Série A. Então, o que é que você projeta? O Cruzeiro, com esses 2 jogos atrasados contra a Fortaleza no Castelão e contra o Vasco no Mineirão, você projeta, um pontinho aqui, no máximo, sendo muito otimista, o Cruzeiro vai somar 2 pontos. Não. No primeiro jogo atrasado, o Cruzeiro já vence do Fortaleza 1-0, gol de Bruno Rodrigues, que é um bom jogador, por sinal, um dos poucos bons jogadores que o Cruzeiro tem. Além dele, tem Marlon, o William, tem o goleiro Rafael Cabral ali, que eu até gosto. Matheus Pereira, que não tá tão bem assim, mas eu gosto dele também, que vem do Al Hilal e tal. Já conseguiu fazer ali alguns jogos minimamente decentes. Enfim, tem alguns bons jogadores ali, mas não são muitos não também, tá, gente? Só para deixar claro. E aí, o Fortaleza, só para pegar todo o contexto, tá? Desde a final da Sul-Americana, e vale a pena a gente pegar até antes dela, tá? Desde aquele momento que o Fortaleza poupou seus titulares, antes de pegar essa tabela da Série B e analisar a tabela como um todo, vamos pegar o Fortaleza, cara. Desde esse jogo aqui que começou a poupar titulares, que eu já falei para vocês, não vi sentido do Fortaleza poupar titulares diante do Vasco, não. Não vi nenhum sentido. Falei isso aqui para vocês, já começou a poupar. Contra o Bahia já colocou o mistão / reservão desmobilizado. Também não vi tanto sentido de poupar tanta gente assim. Mas ok, faz parte de uma semana antes, tá? Ok. Mas o do Vasco, para mim, não fazia sentido nenhum, tá? O do Fortaleza até que faz um certo sentido. Aí poupou, perdeu pro Vasco, perdeu pro Bahia. 2 times que brigam para não cair. Aí depois da final da Sul-Americana, perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Flamengo, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu do Cuiabá e perdeu do Cruzeiro. Cara, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos, o Fortaleza tem 6 derrotas e 1 empate. Quem diria que o Fortaleza, em 18 pontos para se conquistar, só ia somar 1? E aí, naturalmente, como você faz uma campanha tão pífia, tão abaixo, e perde contra todos os times da zona de rebaixamento, detalhe, o Bahia estava ali perigando na zona, mas o Vasco estava na zona, o Fortaleza perdeu. O Cruzeiro estava na zona, o Fortaleza perdeu. O Fortaleza perdeu para todos os times que estão na zona ou que estão brigando pela permanência. E por isso que, diante de todo esse retrospecto negativo do Fortaleza, o Fortaleza ele tem possibilidade de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ser bem sinceros, gente. Possibilidade é muito remota, gente. Vamos lá, o Fortaleza ainda tem 5 jogos para serem realizados. Vai pegar o Botafogo no Castelão, Palmeiras no Castelão, Bragantino fora, 3 times que brigam pelo título. Depois pega o Goiás brigando para não cair no Castelão e o Santos fora de casa. Cara, num cenário mais catastrófico aí, o Fortaleza ele vai somar 2 pontos. Vamos supor, deu tudo errado pro Fortaleza. O Fortaleza ele soma 2 pontos e chega a 45 pontos conquistados. Então, assim, a lógica hoje, pela projeção do Bahia, é 42 a 43 pontos, tá? Se a gente for pegar a projeção do Bahia, que é de 37,25%, o Bahia tem 38 pontos conquistados, em 34 rodadas, 42, pela projeção, dá 42,465. Vamos exagerar para 43. Cara, Fortaleza já tem 43 pontos.
Pela projeção, bastaria um empate para o Fortaleza não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? E detalhe, Fortaleza tem um jogo a menos e tem 2 vitórias a mais do que o Bahia, 2 a mais do que o Cruzeiro, 1 a mais do que o Vasco, tem vitórias a mais do que todo mundo, 4 a mais do que o Goiás. Então, assim, para o Fortaleza cair é um cenário apocalíptico, tá? Para mim, a chance beira a 0. E a própria estatística prova isso, mostra isso, né? Os dados da UFMG coloca como probabilidade aqui para o Fortaleza cair, deixa eu trazer aqui para vocês, de 1,4%, gente. Enquanto o Santos tem 4,9%, o Vasco tem 13,7% e o Cruzeiro caiu muito a probabilidade de cair, 13,9% de cair. Enquanto o Bahia subiu muito, 67,3% e o Goiás, 94,4%. Coritiba virtual rebaixado, já está rebaixado. E o América Mineiro já está rebaixado matematicamente. Então, só para pegar todo esse contexto aí, tá? Sobre o Goiás, porque o Goiás está com chances muito remotas, pela sequência que tem, e pela pontuação que tem, e pelo número de vitórias que tem, e pela gordura que foi criada ali do Cruzeiro para o Goiás, que foi criada uma gordura de 5 pontos. E aí, vamos lá. O Bahia entrou na zona, mas isso não é uma grande novidade para ninguém não, né? Eu achava que o Bahia ia permanecer na Série A, tá? Eu banquei aqui várias vezes, o Bahia vai ficar. Não era pelo grande futebol coletivo do Bahia, não era pelo grande elenco que o Bahia tem, não é isso, é pela sorte que estava tendo em todo o campeonato. Cara, o Bahia tá igual o Sport. O Bahia passou o tempo todinho fora da zona, mas sempre ali, 1, 2 pontos, 3 pontos, 1, 2 pontos, 3 pontos. Chegou até a criar uma gordura de 4 pontos, que foi nessa sequência. Fluminense reservão, Inter mistão depois da final do Libertadores e o Fortaleza mistão / reservão desmobilizado antes de uma final do Sul-Americana. E aí o Bahia tirou proveito desses jogos. Cara, se o Bahia não tirasse proveito desses jogos, o Bahia, e pegasse os titulares desses 3 times, o Bahia estaria rebaixado já. É realidade que eu já venho falando para vocês. Só que o Bahia deu essa sorte no campeonato. E a todo momento o Bahia perdia e os adversários também perdiam, mas acabou isso. O Vasco começou a engrenar no campeonato e a reagir no campeonato, tá? Então, o Bahia acabou entrando na zona de rebaixamento merecidamente. Porque o Bahia não joga nada, nem com o Rogério Ceni, nem com o Renato Paiva. Vamos falar a realidade? Ah, não, Paiva foi o grande problema do Bahia. Tá aí, Rogério Ceni. Qual é o grande trabalho de Rogério Ceni até agora? Não tem nenhum grande trabalho de Rogério Ceni feito até agora, não, tá? Só ganhou dos reservões, / desmobilizados, e ganhou um jogo ali contra o Goiás. Ok. O grande mérito de Rogério Ceni ali e tal é ter ganhado do Goiás, ali num jogo bem maluco, e ter ganhado do Coritiba com o Ampolo entregando 3 gols. Esse é o ponto. Então, eu até acreditei que o Bahia não ia cair, pela sorte, no campeonato como um todo. A rodada sempre ajudava, o Bahia sempre ajudava. Agora parou de ajudar. O Bahia entrou na zona e pela projeção do Cruzeiro, nesse momento, tá? Só para colocar aqui para vocês a projeção do Cruzeiro, 40 pontos sobre 99 dá ali um aproveitamento aproximadamente de 40,4% de aproveitamento. 40,4% de 114, a lógica, a tendência é que o 16º faça 46 pontos, tá? A régua subiu, porque o Cruzeiro venceu um jogo, que tinha um jogo a menos. Então, a régua atual é de 46 pontos para permanecer. O Bahia tem 38 pontos. Restam 4 jogos. O Bahia vai ter que somar 8 pontos de 12 pela projeção atual. Eu acho que não soma, não. Só que a Série A é tão maluca, né? Que um time perde 3 jogos, ganha 2, aí joga mal, depois joga bem, aí ganha do time lá de cima, aí perde pro Lanterna. É a loucura da Série A também. É uma Série A muito equilibrada. Então, assim, se de fato precisar fazer 46 pontos para permanecer, o Bahia, olhando para a projeção do 16º, não vai não. Já diria o meme, né? Dona Irene, não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não, irmão. Vai cair para a Série B mesmo. E vai ter clássico Sport e Bahia na Série A do ano que vem. Na Série B do ano que vem. Na Série A, as chances são remotas, tá? Infelizmente. Então, só para pegar esse contexto aqui do Bahia, Cruzeiro e Vasco. Vai ter ainda Cruzeiro e Vasco. Qual é o resultado ideal para o Bahia? Eu acho que nem existe. O resultado ideal seria os dois perderem, mas não tem como. Só que assim, um empate, ele é bom porque nenhum soma uma vitória, nenhum acaba com o campeonato, porque quem vencer nesse jogo aí praticamente acabou o campeonato. Vai a 43, ainda restando 4 jogos, tem que somar ali 1, 2 pontos para permanecer, olhando a projeção do Bahia. Então, quem vencer nesse jogo, acabou o campeonato. Então, isso é ruim porque, basicamente, fica um time a menos brigando. Teoricamente, né? É a teoria. Depois pode perder 2, 3 seguidas de novo, voltar pro bolo, óbvio. Mas já vai ter uma gordurinha boa ali para quem vencer. Então, o ponto negativo é
Se vencer, um elimina. Só que o ponto positivo é, um fica muito forte na briga e o Bahia fica a 2 pontos do 16º para quem perder esse jogo, né? O empate ele é ruim porque os dois somam um ponto e abre 3 pontos para o Bahia. Então tem esse ponto negativo aí em relação a essa situação da pontuação em si. Mas os dois ainda ficam ao alcance do Bahia pelo critério de número de vitórias e saldo de gols ali de modo geral também. Então tem esse ponto aí, né? Acho que o empate seria o resultado para o Bahia, porque nenhum dos dois ia se desgarrar muito e ficaria ao alcance do Bahia os dois. Um vencendo, basicamente, o Bahia não teria mais quase que chance nenhuma de ultrapassá-los na tabela de classificação. O Bahia vai pegar nas próximas rodadas tromba, né? Pedreira, Corinthians fora, tromba, São Paulo em casa, dá para ganhar, América fora, dá para ganhar, e o Atlético Mineiro na última rodada. Aí vai depender do que é o Atlético Mineiro na competição, né? E será que o Atlético Mineiro, se o Cruzeiro estiver brigando para não cair até a última rodada, será que o Atlético Mineiro pode botar o sub-20 contra o Bahia? E aí o Bahia poder vencer esse jogo? Então é se apegar nisso. Torcer para o Atlético Mineiro colocar o sub-20, tem que ganhar do América Mineiro, somar 6 pontos, e vai ter que somar 2 pontos no mínimo contra Corinthians e São Paulo ao todo aí para chegar a 46 aí, garantir a matemática da permanência, tá? Bom, gente, basicamente é isso, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, a gente volta aí mais tarde. Valeu!